vocês e para vocês, em celebração a esse momento. Posterguei esse discurso por muito tempo, não pelas palavras não serem suficientes, mas por não compreender em sua totalidade o que estar aqui hoje representaria. Percebi, por fim, que tudo o que eu diga não vai bastar, porque os sonhos não são palpáveis, mesmo quando se tornam reais, como hoje. Fazer medicina é um privilégio, é um sacrifício feito com prazer. Desde muito cedo, aprendemos o valor de uma noite perdida, da jornada de trabalho de 60 horas, da dor da perda. Mais que isso, aprendemos o valor de dedicar uma vida a salvar vidas. De, aos 20 e poucos anos, cuidar de alguém tão mais velho, tão mais sábio, tão mais vivido, mas que entrega seu bem mais precioso a você com a mesma confiança que deita no colo de mãe. Que entrega a sua saúde, ou a de um parceiro, ou a de um filho, para aquela pessoa totalmente desconhecida, que muitas vezes tem idade para ser seu próprio filho, ou mesmo seu neto. Aprendemos com a medicina que os meios justificam os fins, e não o contrário. E que qualquer sacrifício é válido em prol da cura. Não essa cura com que estamos acostumados, o fim da doença, embora também ela seja buscada, mas a cura que cada um procura, porque aprendemos a ressignificá-la. Para uns é mais tempo, para outros mais qualidade, para muitos cuidado e conforto. Para nós, talvez a cura seja este momento, o ponto de chegada de uma caminhada traçada com muito esforço, muita dedicação e tanto amor. Muito embora saibamos, estamos só começando. Acredito que não escolhemos a medicina, mas que ela nos escolhe. É um chamado irrecusável, mesmo para aqueles arquitetos, engenheiros ou biólogos que se aventuraram por outras searas antes de abraçar sua verdadeira vocação. E não poderia ser diferente. Os estudantes de medicina e os médicos compõem uma massa que externa uma paixão avassaladora por essa profissão, por essa arte. Porque cuidar de alguém é mesmo uma arte. Já sabem os pais ao cuidar de seus filhos. Mas escolher cuidar de gente sofrendo, tem ainda mais particularidades. O limite tênue entre o envolvimento e a distância, a vontade de salvar e a compreensão de que a morte faz parte do ciclo da vida e muitas vezes alivia. As dificuldades do cansaço frente à vontade e à obrigação de ser prestativo. O médico acaba sendo um pouco psicólogo, um pouco sacerdote. Uma referência e um porto seguro para o seu paciente. E essa confiança tem que ser retribuída com muita dedicação. Essa conquista de hoje é traduzida no orgulho e na gratidão. No orgulho que cada um de vocês nos demonstra diariamente. Familiares, amigos, professores, ou mesmo os próprios colegas, que entendem totalmente o significado de cada pequena conquista. Uma vaga na monitoria, ouvir um sopro cardíaco, a primeira sutura, o primeiro presente. E mais, que compreendem a ausência, o estresse, uma certa dose de egoísmo nessa dedicação descomunal. E na gratidão de cada ser humano que cruza o nosso caminho, sem saber que nos ajudou muito mais do que um dia poderíamos ser capazes de ajudá-lo. E, portanto, na nossa própria gratidão. Aos nossos pais e familiares, sempre tão sacrificados por nossa felicidade. Aos amigos queridos, que souberam compreender as ausências, mas nos lembrar nas horas certas que ainda temos 20 e poucos anos. Aos professores, maestros dessa orquestra. Aos colegas, com os quais desenvolvemos relações viscerais. Mas, principalmente, a todos os pacientes. Sempre tão pacientes com a nossa inexperiência, com a nossa sede de aprendizado, mesmo quando éramos o 5º doutor que colhia a história da moléstia atual no mesmo dia. Não poderia haver uma palavra melhor para o ser paciente, especialmente no hospital universitário. São eles os grandes responsáveis por essa conquista, pivôs da motivação de aprender a cuidá-los, de aprender a lidar com gente sofrendo, de aprender sempre mais com o sofrimento alheio e com a alegria alheia também, coparticipando a responsabilidade da alegria e também da dor de muitas famílias. Fazer do seu sonho um meio de vida é um privilégio. Gosto muito de uma frase de Jean Cocteau, um artista francês, que diz: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Acredito que a força de vontade e a perseverança tornam mesmo tudo possível. Superar a barreira da limitação financeira para alguns. Da concorrência, para entrar na faculdade, para se manter nela e depois para continuar traçando um caminho brilhante. Ou ainda, a obrigação de ser pai ou mãe de família e estudar e trabalhar, tudo isso em prol de hoje estar aqui.
A medicina permite unir a caridade e a obrigação, se perder entre o que é dever e o que é desejo, e proporciona tanto prazer que às vezes não parece trabalho, apesar de tanto trabalho. E hoje temos a felicidade de celebrar junto com todos vocês essa conquista. Por fim, gostaria de agradecer com um pouco mais de ênfase a todos os anteriormente citados, a felicidade de viver esse momento, aos professores pelos ensinamentos, vocês são exemplos para a nossa jornada, aos familiares e amigos por caminharem conosco, essa vitória é nossa. Aos meus queridos colegas, aos quais em muito breve terei o prazer de chamar de queridos doutores. Foi um prazer aprender a ser médica com vocês. A conclusão hoje é de que somos pessoas melhores